O que são rastros químicos? Bom, são rastros depositados no ar, é um envenenamento que está ocorrendo com a nossa atmosfera, que tira toda a umidade da atmosfera. O Joel vai complementar mais, que ele é um grande pesquisador dessa área. Bem, boa noite a todos. Estou contente de estar aqui novamente. Bem, quando eu tive contato a primeira vez com esse papo, eu não entendia nada disso aí. Para mim, aqueles riscos que os aviões deixavam no céu era natural e normal da condensação, né, do avião. Mas não é bem assim. A história é maior, mais profunda e perigosa. É? Muito perigosa. É perigosa em que sentido? Saúde mesmo. Nós temos, vamos só para citar, problemas ambientais, problemas com a luz do sol, nós temos problemas com a água. O assunto é muito interessante para todo mundo. Que eles manipulam o clima com esses tipos de spray que são soltados. Agora, esses rastros, onde eles têm ocorrido? Eu vou contar uma historinha que eu até coloquei a Cris a par. Nós fomos fazer uma investigação paranormal na cidade de Alfredo Wagner, em Santa Catarina, nas Serras Catarinenses. E aparecia UFO lá, aparecia fantasma, aquelas coisas todas. O que nos assustou foi de manhã ver aqueles jatos passando sobre a serra, deixando aqueles rastros, um após o outro e cruzando. Foi a primeira vez que eu tomei aquele impacto. Falei, isso é real. Isso não foi o Domingos Takeshita que falou e ficava por isso mesmo. Isso é real, ele estava falando com realidade, a coisa está acontecendo mesmo. Eu já vi aqui em São Paulo, eu trabalho em São Paulo, trabalho no ABC, né? E eu já vi vários rastros químicos sendo depositados, inclusive nas cidades metropolitanas aqui de São Paulo. Não por que isso está acontecendo? Que eu sou leiga, eu preciso saber de tudo. Eles são chamados de chemtrails, né? Chamado no monitor de chemtrail, rastro químico, né? O que ocorre? Ninguém está sabendo disso. Algumas pessoas estão se preocupando, algumas pessoas que estão indo atrás, investigando. Aqui no Brasil se fala pouco disso aqui, mas isso nos Estados Unidos, na Europa, já é fator de músicas e de protestos, de um montão de coisas que não são mostradas aqui para nós. Mas no YouTube também tem muitas referências sobre esse assunto, né? E a matéria some rápido no YouTube. Ela é postado, logo some essa matéria. Então, realmente nós estamos entrando aí em algo que não fomos comunicados que iria fazer. Interessante é que isso não ocorre só no Brasil, mas eles pegam as correntes de jato. Interessante. O que é corrente de jato? São correntes de ar muito rápidas que passam na atmosfera a uma grande altitude, né? E eles deixam esses rastros nessa altitude. E isso, ele começa a se espalhar. E isso é levado pelas próprias correntes e vão se depositando pelo país inteiro. O porquê a gente ainda não sabe que isso está acontecendo? Existe porquê, né? Existe algumas suposições, umas verídicas, outras fantasiosas. Vamos ficar só com aquilo que realmente é verídico. Que é verídico, que é pesquisado e estudado, né? Na realidade, eu posso citar uma que foi o próprio Domingos que falou, né? Isso. Realmente diminuir a quantidade de seres humanos sobre o planeta. Eles estão preparando esse é um envenenamento no ar, os chemtrails, tá? É envenenamento para a raça humana, porque o que está sendo depositado no ar, que o Joel vai depois mostrar todos os vídeos, é muito sério porque mexe com todos os nossos, com a nossa parte de saúde, com a nossa parte de respiração, com a nossa parte de água. Até porque isso quem está fazendo são... Bem, aí nós temos uma empresa que faz isso. Chama Evergreen. E ela tem acesso no mundo inteiro. O interessante é que eu estava assistindo um vídeo de uma TV e mostra
ninguém pode sobrevoar o Capitólio nos Estados Unidos. Esses aviões podem. E os? Nos Estados Unidos tem um lugar, a Casa Branca, Capitólio, nenhum avião pode sobrevoar não lá. pode. Né? Esses aviões sobrevoam. Para você ver... Deve ser com autorização de alguém, ou não? Tem que ter Tem autorização. que ter autorização. Aí, com certeza, dos governos ocultos. Então, alguém né? está sabendo que isso Claro, está acontecendo. Existe um governo oculto que está manipulando isso para que a gente perca a umidade do clima, porque o que acontece, né? Esses rastros, quando jogados na atmosfera, ele puxa toda a umidade do clima como se fosse um talco. Não é isso, Joel? E também tem outra parte, né, que eles jogam nanotecnologia. Eles falam, na verdade, que essa Evergreen, ela aparece como pulverizadora, uma empresa que faz pulverização e que faz controle de clima, faz chover, essas coisas. O interessante é que a quantidade de aviões que essa empresa tem, eu acho que nenhum exército do mundo tem. É tudo Boeing que faz isso. Mas no desenrolar do nosso papo hoje... Você acha que esse grupo é daqui, desse planeta, ou não? Olha, existem 2 casos, parece que estão ligados. Tá? Fora e interno. O que nós estamos falando agora é interno, é do nosso planeta. É o tipo de uma atitude que nenhum governo intercepta esses aviões e nem não permite que eles sobrevoem. É isso que é interessante. Eles têm passagem livre em todo o mundo. Todo mundo. Inclusive aqui no Brasil, muitas pessoas já... quem quiser mandar um e-mail para a Lua aí, manda falando desse assunto. Muitas pessoas já viram. Pode acessar, quem quiser fazer alguma pergunta. Onde que acessa mesmo? Como é que é? TV Geração Z? TV o quê? tvgz.com.br tvgz.com.br. É isso? .br. Ok, quem quiser só acessar e mandar pra gente, como por exemplo a Hatsumi Muraki, lá de Foz do Iguaçu. Ela pergunta assim para vocês: mas esses deixados pelos jatos não são a condensação dos gases da turbina que viram gelo? Boa pergunta. Gostei da pergunta. Porque existe uma diferença muito grande da condensação dos jatos e dos chemtrails. A condensação, quando ocorre esse fenômeno da condensação do ar, que os gases da turbina logo se tornam gelo, logo em seguida, tá? Medem no máximo entre 10 a 15 vezes o tamanho do avião. Certo? Isso quando ocorre, o tamanho do avião, você conta mais uns 10 aviãozinhos para trás, é o tempo que ele demora para dissipar. Já essa pulverização, ela se vê de um horizonte ao outro, vários, porque não passam poucos aviões, vários, ficam do horizonte ao outro, e ela vai se espalhando conforme elas vão se movimentando nessas correntes de ventos, né, ventos fortes, e vão se dissipando, o céu vai ficando branco, pela quantidade que vão passando de aviões por dia. Essa pergunta foi muito importante, porque isso foi As coisas é séria, então. Muito A coisa é séria. A gente tem um videozinho aí, né, para a gente mostrar como são esses rastros. Vamos dar uma olhadinha. Se liga aí, vamos ver como é que é. Joel, aqueles redondos ali são os rastros? São os rastros. E eles deixam em formas de desenho também, porque tinha um que era meio diferente, né? Eles têm rota programada para fazer esses rastros. Agora, uma vista de satélite que você está vendo aí, olha, pelo mundo inteiro que está ocorrendo isso. É verdade. Então, você já viu algum jato comercial fazer esse circo? Não, né? Não. Já viu jato comercial
fazer e voltar, aí passar outro jato e voltar. Eu vejo de vez em quando esses rastros com a galera da fumaça lá, né? Sim, mas é uma pulverização, né? Mas aquela é inofensiva. Neste caso, eles não se falam quase nada sobre o assunto, eles matam qualquer assunto que aparece na mídia, mas só que o grito da humanidade começou a aumentar. E você só vai ter ideia do que é isso se você realmente prestar atenção nisso. Por que eu não estou sabendo pela mídia, ou por que o governo não está dizendo que isso aí está acontecendo? Porque não querem comentar sobre o assunto. A quem interessa? A quem não interessa? A quem interessa tudo isso? A nossa humanidade não interessa, porque um exame de biólogos, de pessoas envolvidas com o clima, dizem que esses rastros químicos são nocivos à saúde humana. Isso é científico, viu? São cientistas que estão dizendo que são nocivos e muito perigosos. E algumas atribuições são plantações, que estão minguando as plantações por causa do alumínio, né? Que está envolvido nisso. O interessante é que tem uma empresa aí que tem sementes resistentes à contaminação de alumínio. Aí você começa a ligar uma coisa com outra. Transgênicos, né? Mas, Ângela, eu quero saber o seguinte: são ETs que fazem isso ou são as pessoas do nosso planeta? Quero que fique claro isso. Olha, pelo que dizem, é uma mistura. Eu penso, minha opinião particular, eu acho que é uma teoria de conspiração, porque até na Pedra da Geórgia está lá escrito que em determinado tempo sobrariam apenas 500 milhões de pessoas. Então nós estamos em quase 8 bilhões de pessoas. Então é muita gente, né? Para uma minoria que governa feito o rei, é muito escravo, que dá muito trabalho, que destrói muito e que está perdendo o controle também. Pelo que eu estou entendendo, então nós vamos ter uma grande reciclagem, é isso? Com isso é inevitável, né? Eu vou comentar alguma coisa sobre ETs e sobre desse mundo. Existe um fenômeno ocorrendo, principalmente foi analisado pelo serviço militar de Portugal, que em Évora, uma cidade em Portugal, eles começaram a observar um UFO no céu. E aquilo lá ficou algum tempo lá em cima, e era um grande e um pequeno que ficava fazendo algumas voltas em volta dele, desse grande. E aquilo ficou por uns 20 minutos, mais ou menos, no céu. Toda aquela região observou esse OVNI. De repente, eles sumiram, aquelas velocidades enormes. Logo em seguida começou a cair uma neve, uns filamentos, né? E esses filamentos foram produzidos por esses OVNIs. Aí é que nós entramos assim, peraí, é um negócio conjugado? Eu não sei, são fatos isolados, mas também cobriu toda a região, até a Espanha, né, com esses filamentos chamados cabelo de anjo. E com que frequência isso está acontecendo nos céus? Todo dia e noite. Direto? Direto. Então vai acabar logo, né? Porque Eles estão aí há bastante tempo fazendo isso também, né? Quando eles foram percebidos, já faz 10 anos já. tem uma pergunta aqui, olha, do Marcos Beatriz, de Mogi das Cruzes. Ele diz assim: para quem está em terra, como é possível saber a diferença de uma pulverização para condensação dos gases da turbina? Como que é possível? Como é que a gente faz para... Como eu respondi anteriormente, o que diferencia uma da outra é o tamanho desse rastro. Na outra parte eu falei, ele não chega a ultrapassar, quando é condensação dos gases, ele não chega a ultrapassar 10 vezes o tamanho do avião, o rastro Ele dele. passa lá, Ele passa, ele faz aquele risco e logo some. Esses chemtrails, eles não somem. Eles têm rota, não é rota comercial. Não parece um talco na atmosfera. Fica assim, ó. Pode notar na hora que você vê, que você vai ver por aqui mesmo. E quais são as áreas que isso aí costuma ocorrer? Olha, eles estão com a maior intensidade em toda essa região serrana que vem do sul do país,
aqui pelas serras gaúchas, serras catarinense, entrando aqui por dentro em Minas Gerais. Inclusive essa pessoa que nos alertou com relação a isso, o Domingos, eles fazem vigilância nas serras em Minas Gerais, que lá também é muito grande a intensidade disso. É muito grande. Autoridade nenhuma a autoridade aérea não sabe de nada. Não sabe de nada. As coisas estão caindo, estão acontecendo e eles não sabem. Quer dizer, todo mundo está se omitindo, é isso? Algum caso de algum operador de aeroporto falar sobre esses aviões que chegam com rastro químico e reportam para o comando central, os caras são achovalhados, chacoalhados, para ele não pensar nessas coisas. Na realidade existe um poder. E na sua opinião, na opinião de vocês, a autoridade ou as autoridades vão tomar uma atitude, vão se pronunciar, ou como é que fica? No meu ponto de vista, de tudo que eu pesquisei sobre esse assunto, eles não vão. Não vão se pronunciar. Não vão se pronunciar. Porque países como Estados Unidos... Eles não vão porque estão envolvidos? Claro, com certeza. Existe algum acordo, alguma coisa entre os países que nem mesmo o Congresso dos Estados Unidos aceitou as provas que estavam dando. Uma TV levou lá uma pilha de documento para eles colocar em pauta no plenário deles. E eles falaram que nunca viram, que não tinha, que nunca não sabe do assunto, que esse assunto não existe, era invenção. E a TV fez a questão de mostrar o céu logo acima do Congresso. Estava cheio de rastros. Na realidade, existe algum plano que está acontecendo. Pelo jeito é um plano para acabar para ferrar a gente. É um plano para diminuir a população mundial, com certeza. Eles dizem, da Evergreen, que eles estão fazendo esse spray para impedir o aquecimento global. Impedir? O aquecimento global. Quem diz? A Evergreen, a empresa dona desses aviões. E quando algum governo dá uma pressão... Essa possibilidade não existe. Eu não sei se existe, não. Se é possível fazer isso, eles estão fazendo. Mas eu não tenho... como te dar essa resposta? O fato é que o que está sendo depositado na atmosfera, Lu, cientificamente analisado, é um veneno que está sendo depositado no ar. E faz mal para a raça humana. Não só para a raça humana, como para toda a raça animal, todo ser vivente no planeta. Análise, se você entrar no YouTube, se o nosso internauta aqui quiser entrar no YouTube, ele pode procurar sobre chemtrails, vai ver que uma infinidade de depoimentos de cientistas que estão no YouTube falando desse assunto. E no Brasil é o primeiro programa assim numa TV mais conceituada que vem se falar isso. Isso. E ninguém fala nada. Ninguém fala nada. E nós trouxemos porque é uma coisa inédita e precisa ser falado. Que pesquisadores aí, gente que está colocando a boca aqui no Brasil, que está falando sobre o assunto, como eu citei o Domingos e todo esse pessoal que estão fazendo equipamentos para ionizar a atmosfera, eles vêm alertando, mas eles não conseguem atingir a mídia por N motivos. É impressionante, hein? É impressionante. E a gente pede para o internauta entrar no YouTube para conferir o depoimento, inclusive, dos pesquisadores, né? Exato. Que não documento é uma coisa não que falta. Entra no YouTube e procura... Chemtrails. A coisa está em cima das nossas cabeças. E está ocorrendo aqui no Brasil. Eu levei um pesquisador... Qual o local que está ocorrendo mais? Bom, veja bem, inteiro, né? Eles partem de uma base no Paraguai. Tá? Existe uma base no Paraguai desses aviões. Tá? E depois nós vamos até ver, durante a nossa conversa, como eles são por dentro esses aviões. Não, nós temos um vídeo que nós vamos mostrar como são essas aeronaves, mas daqui a pouquinho, a gente vai no intervalinho rápido, já a gente volta e nós vamos mostrar como são. É isso então, estamos de volta aqui com o nosso bate-papo hoje sobre um assunto seríssimo, né, que está acontecendo aí e ninguém fala nada, as autoridades ficam quietas, mas está rolando. Vamos ver o vídeo agora que a gente prometeu passar, sim, de como são essas aeronaves que estão pulverizando o planeta. Vamos lá.
Essa aeronave, por dentro? Isso. É por É dentro. o Boeing, por dentro desse Boeing. Confuso. São aviões grandes. Eles têm os sprays na ponta das asas, na traseira deles. E esses aviões já são, hein, Joel? Esses aviões já são fabricados assim ou adaptados? Eles são fabricados de forma como cargueiro, né? E depois eles são adaptados para esse tipo de trabalho. Eu só não sei se é a própria empresa que fabricou o avião, que já faz ele assim. Isso nunca ficou claro até agora, né? Perdão. E esse tipo de reservatório que você viu ali, tem todo tipo de química ali dentro. E química pesada. E química pesada. Química pesada. Entendi. Agora, se o propósito dessas pulverizações é acabar com a humanidade, essas pessoas que também estão participando e pulverizando também vão entrar nesse rolo ou não? Ou existe alguma proteção? Algum antídoto, né? Você tá falando? Exato. Olha, veja bem, eu não disse em momento nenhum que estão acabando com a humanidade. O objetivo deles é esse. O que a gente está tentando dizer é que aquilo que eles estão no spray é nocivo à saúde. Isso é já nocivo. foi... Isso está comprovado por Comprovado documentações. cientificamente, Né? Por cientistas, por é muito pesquisadores nocivo à sérios. saúde. Muito. Não é pouco, não é muito. Você vai ver o que ocorre aí com algumas doenças que está acontecendo por causa disso. Por exemplo, se alguém tiver uma informação sobre essas atividades, para quem se recorre? Para quem? Falar para quem? Quem que vai dar uma força? Quem? Se as autoridades se negam, como é que faz? Olha, se você esperar das autoridades fazerem alguma coisa, isso não vai acontecer mesmo. Porque, veja bem, isso está ocorrendo no mundo inteiro. E ninguém vai quebrar essa corrente de poder. Então, cabe a cada cidadão, né, procurar saber mais sobre esse assunto, procurar se informar mais sobre esse assunto e você tirar a sua própria conclusão do que deve fazer. Nós aqui não estamos aqui para começar nenhum tipo de movimento. Nós estamos aqui somente para denunciar esse tipo de condição da qual nós não fomos avisados. Entendi. Nós temos mais um vídeo aí, né, Fofá? Pra gente mostrar. Vamos mostrar, que é o da NASA? Vamos mostrar esse vídeo Isso é sobre os OVNIs, né? A NASA está falando que vai encontrar ET. Vamos lá. Vamos Mas já conferir. entrou na minha área, né? Já entrou na minha área. Qual é a sua área? No encontro realizado em Cambridge, Massachusetts, cientistas da NASA afirmaram que existem 100 milhões de planetas apenas em nossa Via Láctea que reúnem algumas condições de abrigar vida alienígena. Diante dessa possibilidade, a agência vai lançar um amplo programa de buscas, que vai incluir os atuais telescópios instalados em diversos pontos do planeta, além do super telescópio espacial James Webb, a ser lançado até 2018. Antes disso, um satélite dedicado exclusivamente à busca de exoplanetas, ou seja, aqueles existentes fora do sistema solar, será lançado em 2017. Imaginem a surpresa que teremos quando a raça humana se der conta de que não está sozinha no universo, declarou Matt Mountain, diretor do Instituto de Ciências Espaciais de Baltimore. Entendi. É cara de pau, não? Cara de Não pau. O cara é muito cara de pau. Eles têm toda a documentação que essas Eles terrestres estão aí, aqui, né? que estão aqui, Eles já sabem. Eles têm contato e, cara, eles vão aí à TV fazer um... É isso que eles querem. É muita cara de pau. Que as pessoas pensem dessa forma, porque eles estão preparando que chegue esse pessoal que já está aqui mesmo para poder apresentá-los. Ou seja, esse pessoal que está aqui, que estão com eles, na realidade, tem algum pacto, né? Pelo que eu entendo, né? Algum pacto que não é muito favorável para a nossa raça, entendeu? Entendi. Voltando ao assunto dos aviões, existe alguma denúncia sobre esse Sim. tipo de atividade? Sim, olha, um piloto que pilota essas aeronaves que fazem spray, ele fez um vídeo de dentro da cabine, porque, veja bem,
ele também está jogando em cima dos filhos dele, da mãe dele, ele está jogando em cima da casa dele, dos netos dele. Então, alguns pilotos já estão começando a mostrar como isso é feito. E nós temos um vídeo aí... Do piloto que denuncia? Vamos passar agora para a gente ver? Vamos nessa. Vamos, amor. Treliça, né, na realidade. Isso. Produtos químicos. Isso tudo é filmado dentro do avião. Isso é prejudicial não só ao ser humano, mas aos animais, ao mundo animal, toda tudo, a vida, né? Animais, toda a aves, vida. tudo. E as plantações, né, também. Plantações, os rios, os peixes. Tudo está. É um envenenamento Ele global. chegou ao ponto de usar aqueles aviões, hidroaviões, e pulverizar rios. Então é uma coisa muito estranha e muito esquisita. A questão é, a quem interessa? Olha os Por rastros. que eles estão falando isso? Tem alguém, alguma autoridade que pode vir aqui no programa da Lu explicar? Nós gostaríamos de saber. Ô Joel, existe alguma análise do solo onde ocorrem com mais intensidade essas pulverizações? Existe. As que eu tenho, que eu trouxe, isso foi no estado de Idaho, nos Estados Unidos, que Idaho, eles tinham um céu azul, de repente o céu começou a ficar branco, eles pararam de ter o céu azul. E lá eles fizeram uma série de análises, da qual nós trouxemos alguma coisa, está num vídeo, até eu não vou lembrar de cabeça todas essas coisas, então eu fiz um pequeno videozinho para mostrar esse tipo de análise que foi feita, né? Entendi, acabou. Nossa, mas tá feia a coisa então, hein? Eu tô impressionado aqui. Eu comecei bem, eu já tô em depressão. Não, fique tranquila que não está acontecendo nada, você não está sabendo de nada, Não, nada está acontecendo, se isso não é deixar real. rolar, o bicho vai pegar. Mas Já então, está pegando. Então. Está e pegando. aí? E você Como acha faz? que... Por que não chove em São Paulo? eles estão tirando a umidade do ar, Lu. Por que não chove em São Paulo? Eles estão tirando. É como se fosse um pó, isso que é jogado na atmosfera. Entendeu? Ele tira toda a umidade do ar. Em compensação, em outros lugares, enche d'água. Tromba d'águas violentas ocorrendo. É uma reversão no clima, né? Tira todo o equilíbrio do ecossistema, né? E tem uma coisa, você precisa da luz do sol para a produção de vitamina D. Tira a luz do sol, acabou a vitamina D, né? Nossa, eu tô impressionada. Vai ser uma síndrome aí. Tem ainda. algum documento disso Tem. aí? Tem? A gente pode mostrar? Pode, fica à vontade. Vamos mostrar então, minha santinha? A análise do pH do solo foi de 6,6 em uma área e 7,4 em outra. Isto é equivalente a 11 vezes a alcalinidade normal do solo, que deve estar na faixa de 5 a 5,5. É importante observar que os testes foram realizados na floresta, distante de quaisquer indústrias, estradas e rios. Quando perguntado sobre o que essas alterações poderiam fazer no ecossistema, Wington respondeu que é devastador e disse: se isto continuar, só podemos esperar coisas muito piores. Alumínio. Os resultados foram chocantes. Os níveis de alumínio resultam em 7 unidades por litro, ou 7 partes por bilhão ppb. Embora o alumínio possa ser encontrado em quantidades menores ao redor do mundo, geohidrologistas disseram que esse número era bastante elevado. Desde aquela época, ele teve resultados de alumínio aumentando para níveis tão elevados como 50.000%, com 3.400 unidades por litro. Isso é literalmente uma chuva tóxica letal. Ok. E aí, João? Eu tô passando. Você percebe, né? O pH do solo totalmente alterado nessa região de Idaho.
Isso foi feito, a análise, lugar onde não tinha rios, não tinha indústria, não tinha cidade perto, e a quantidade, o pH disso aí está muito alterado, né? Perigosamente para o solo isso. Agora, com relação ao alumínio, eles encontraram 50.000% a mais do que a última análise que eles tinham feito. 50.000%, assim, entendeu? Nossa. De alumínio. O sol está envenenado. E tem mais. Se fosse só isso, seria... Mas o que é colocado nesses spray? E que está sendo muito batido, inclusive na Itália, é o bário. Tem bário nessa aí. Tem alumínio, bário, enxofre, urânio, né? E, se eu não me engano, também tem agentes bacteriológicos, sedativo. A análise que foi feita foi muito profunda e realmente, por que vai espalhar sedativo? Por que você estaria espalhando sedativo no ar? Não é um troço estranho? Por que então? Eu sei lá, deve ser para eu ficar calminho. Os cientistas estão pesquisando? Estão se mexendo para que laboratórios de nome não mexem com isso. A quem interessa? A questão é a quem interessa, por quê e para quê? Mas eu acho que isso interessa para a humanidade. Então, mas Com a certeza. humanidade... É uma coisa que está afetando a humanidade. Viu? Você falou uma coisa séria, que é por isso que nós estamos aqui. A humanidade precisa saber desses assuntos, porque ela não está sabendo. Hoje, aqui, é o primeiro programa que está vindo esse assunto ao Acho ar. que tem que ter uma campanha. Então precisa ter uma campanha contra isso. Interessante. E pesquisar, né? O que eu gostaria é que realmente um técnico, um especialista no assunto, porque eu não sou especialista, não, eu sou observador, é diferente. Que um especialista que entende desse assunto, que pode falar de forma científica sobre isso, pudesse estar num programa e com aqui muita ou profundidade, né? Com certeza. para dar profundidade nisso, né? Nós vamos trazer um para ver e vamos conversar sobre isso, porque o bicho está pegando, né? E a gente está Verdade. envolvido, e a gente não quer.